Salve, salve, assinantes da plataforma do Terra Negra, tudo bem? Aqui Percy da Geografia com vocês, hoje para trabalhar os conceitos básicos de hidrografia. A base conceitual, o seu cabedal conceitual, é aquilo que faz a diferença no seu exame fechado ou na sua prova aberta. Vamos lá? Bem, primeiro conceito, aqui eu coloquei o clichê, a montanha e o rio nascendo lá em cima. Onde o rio nasce, nós chamamos de nascente. Nascente é o afloramento do lençol freático. Entretanto, as nascentes também podem ser chamadas de cabeceiras de drenagem. Quando você escuta assim, ó, na cabeceira do São Francisco, na nascente do São Francisco. Outra parte muito importante que costuma aparecer em provas é a necessidade da manutenção da cobertura vegetal nas áreas de cabeceiras. Qual o porquê da importância de se manter a cobertura vegetal nas áreas de cabeceiras de drenagem? Ora, a vegetação é fundamental para garantir a infiltração da água no solo. Sendo assim, essas áreas de nascentes, protegidas por lei, têm as matas de cabeceiras, que devem ser mantidas a fim de garantir uma maior infiltração da água no solo e, consequentemente, a retroalimentação do lençol freático. Onde ele surgiu, então, nascente ou cabeceira. E onde ele deságua, lá embaixo, nós chamamos de foz. Foz ou desembocadura. Chamando a atenção que nós temos dois tipos básicos de foz. A primeira, quando o rio deságua formando apenas um canal, que é a foz em estuário. E a segunda, quando o rio deságua formando vários canais, o famoso delta. Uma característica interessante dos deltas, que a presença desses vários canais, indica que o rio está depositando uma quantidade muito grande de sedimentos, ao ponto de sedimentos ultrapassarem a lâmina d'água e o rio passar a recortar, a percorrer, a cortar os seus próprios sedimentos, formando emaranhado de canais. Recentemente, a equipe do Terra Negra esteve na foz do rio Amazonas. E olha que interessante, a foz do rio Amazonas é uma foz mista. Lá nós temos um estuário, o canal do rio Amazonas, mais próximo ao estado do Amapá, e mais para o lado do Pará, próximo à grandiosa ilha de Marajó, nós temos um sistema complexo de deltas, um dos maiores do planeta Terra. Confira o vídeo aqui, ó, no card, logo acima, vale a pena. Bem, outro aspecto importante é você saber que o rio que deságua no principal, nós conhecemos como rio afluente, chamado também de rio tributário. O Rio das Velhas, aqui em Minas Gerais, tributário do rio São Francisco. O rio Tapajós é um tributário do Amazonas. E por aí vai. É um rio que colabora com o volume de água do rio principal. E outro ponto muito importante é a confluência, que é o encontro de dois rios. Aqui no Brasil nós temos uma das confluências mais famosas do mundo, que é o nome da dupla sertaneja, o Rio Negro, que encontra com o Rio Solimões, próxima à capital, Manaus. A partir do encontro do Negro com Solimões, o nome muda e o rio passa a se chamar Rio Amazonas. Vale a pena destacar isso, ó. Caso você tenha uma questão que lhe peça o sentido das águas de um rio principal, e se você souber usar a confluência, você pode fazer isso aqui, ó. Toda a confluência do rio acaba formando uma espécie de uma seta que vai apontar para onde vai a água do rio principal. Você vai na confluência e destaca isso aqui, ó. É um aspecto interessante. Geralmente, para saber para que lado as águas escoam, o mapa possui características topográficas, com a presença de curvas de nível. Mas se não tiver, a confluência te salva. Lembrando também que todo o rio é dividido em três partes. O alto, próximo à nascente, o baixo, sempre próximo à foz, e o médio, o meio do caminho. Alto, médio e baixo curso. Aqui eu trouxe o exemplo do rio São Francisco. E nós aqui de Terra Negra já vimos muitos alunos
cometerem esse equívoco. O São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Essa região é conhecida como Alto São Francisco, que vai até Pirapora. De Pirapora até próximo ao Paulo Afonso, nós temos o Médio São Francisco, já é o estado da Bahia. E a partir de lá, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, é o Baixo. Lembre-se, todo o rio nasce na serra e corre por mar. Então, a nascente do São Francisco fica no alto e ele corre por baixo. Quando a gente fala que o Rio São Francisco subiu para o Nordeste, é mais o senso comum no sentido da orientação. Na verdade, ele desceu para o Nordeste. Um aspecto interessante que você pode estar fazendo uma questão, e essa questão pede, por exemplo, você falar de quais áreas do São Francisco seriam mais afetadas pela transposição do rio. Ou, por exemplo, qual das áreas do São Francisco se destaca na agricultura intensiva? Quando a gente fala de agricultura intensiva no Vale do São Francisco, devemos ressaltar aqui o Médio São Francisco, como o norte de Minas, a região de Petrolina e Juazeiro, para fruticultura, e em especial o oeste da Bahia, a área de grande produção de soja, que nós também estivemos lá, e você acessando aqui o nosso card, você vai ver um vídeo bacana sobre a soja no oeste baiano. Lá próximo visitamos também Bom Jesus da Lapa, que fica no Médio São Francisco, e com a tradição muito forte de romaria aqui no Brasil. Então, relembrando, alto, próximo à nascente, médio, o meio curso, e baixo, próximo à foz. Tenha atenção também com os tipos de foz, delta e estuário, e saber que cabeceira de drenagem é onde o rio surge. Tá aí, conceitos básicos que vão te ajudar muito na hora da prova. Um abraço, até mais!